Quebra-Cabeça do Sucesso, o mais desafiador e divertido videocast e programa de TV sobre negócios de São Carlos e região. Eu sou a Alessandra Paulilo e junto com a Priscila Casagrande, a gente vai conduzir aqui um bate-papo leve e divertido para que você forme o seu quebra-cabeça de sucesso. Sejam muito bem-vindos e hoje a gente vai falar sobre se você pensa que pode ou que não pode, você está certo. E essa frase é de Henry Ford. A gente tá muito chique. Quantas vezes você já pensou assim, nossa, aquele negócio não vai dar certo, aquela reunião não vai acontecer, o cliente vai desmarcar, eu não vou conseguir fechar aquela venda. E não é que quando a gente chega nessa situação, realmente não dá certo e a gente pensa, eu sabia que não ia dar certo. E o contrário também vale. Quando a gente acredita que algo vai dar certo e a gente faz por dar certo, a gente vai, a gente insiste, a gente foca até que dá certo e a gente fala, eu sabia que ele ia dar certo, eu sabia que eu podia. Então o que a gente quer trazer com essa frase para vocês é que muito além do pensamento positivo, a gente precisa acreditar que pode. E aí buscar os nossos sonhos independente das dificuldades. Sobre acreditar e buscar os sonhos, o nosso convidado hoje é especialista. E ele tem uma frase que fala o seguinte: nunca sonhei em empreender, sempre sonhei em vencer. Já deu para perceber que o episódio de hoje vai ser imperdível, não é? E aí, falando em sonhos, a gente vai falar para vocês do Colégio Sapiens, porque muitos alunos estão já com malas prontas para mudar de cidade, porque eles foram aprovados nas melhores universidades do país e agora tem que mudar de cidade, começar uma nova vida graças ao ensino do Colégio Sapiens. Felicidade para toda a família. Esses estudantes que passaram então na Unicamp, na FUVEST, na VUNESP, em várias escolas particulares, as mais renomadas do nosso país, em cursos como medicina, arquitetura, psicologia. Mas o mais importante é que, de fato, esses alunos tiveram seu sonho realizado de passar nessas universidades. E o Sapiens se mostra muito comprometido, não só com o ensino desses jovens, né? Porque prepara não só para o vestibular, mas para a vida. Tomando cuidado com todo esse preparo do ensino, mas também trabalhando as expectativas desses alunos. A base sólida desse ensino é o sistema poliedro, que somado a toda a experiência da equipe do Sapiens, proporciona essa e outras conquistas. Colégio Sapiens, mais de 30 anos e presente sempre em Araraquara e também em São Carlos. E já esses jovens estão entrando no mercado de trabalho. E aí a fluência do inglês é um assunto que não tem como não prestar atenção. E você já parou para pensar como seria a sua aula ideal de um novo idioma? Na Wizard, isso pode se tornar realidade. E você pode escolher que tipo de experiência você quer viver na Wizard. Você quer aula online, aula presencial, quer um pouco de cada uma? Pode ser o método híbrido também. Quer aprender com música, com filmes, com séries e até com jogos? Na Wizard você pode. E você ainda pode escolher se quer aula individual, em dupla ou até em grupo. Só a maior rede de idiomas do mundo pode te oferecer tantas escolhas e a certeza de ter a qualidade em qualquer uma delas. E ainda tem uma dica para você. Se estiver pensando em mudar para algum outro país para aprender melhor o inglês, não deixe de pesquisar sobre o Canadá, os Estados Unidos e também a Irlanda. E lá no Instagram da Wizard você vai entender os motivos por que é tão importante pesquisar sobre esses países. Vem para a Wizard São Carlos. O arroba é wizardsãocarlos.oficial. Chegou a hora de apresentar nosso convidado. Nascido na zona leste de São Paulo, formado em comércio exterior, sócio proprietário de algumas unidades do posto Graal e da clínica Illic, que oferece serviços de reabilitação e saúde. Agora que você falou zona leste de São Paulo, acho que a gente tem que incluir uma pergunta aí, porque deve ser corintiano. Será? Não é corintiano. Nasceu na zona leste. Com essa firmeza na resposta, eu acho que ele é palmeirense. Nem vamos tocar no assunto mais. Vamos falar do nosso convidado, então. Casado com a Cris há mais de 30 anos, pai do Yuri e do Iago. Nosso convidado é Luiz Tadeu Ferreira! Seja muito bem-vindo, Luiz. Só tenho a agradecer o convite aí, me sinto lisonjeado de estar aqui depois de tantas pessoas importantes e maravilhosas de São Carlos que já estiveram antes de mim aqui. A honra é nossa, ele tem uma história linda que vocês vão ficar hoje de boca aberta. Vamos conversar, porque hoje vai ter muito ensinamento. Falando da Zona Leste, vamos começar por aí. Vai, Corinthians. Nascido numa família humilde, como é que foi a sua infância? A infância foi, como você já disse, veio de uma família humilde. Meu pai morreu aposentado, minha mãe morreu dona de casa. É difícil a gente falar da gente assim, né? Desculpa, mas é complicado.
Só respirar, se quiser tomar uma aguinha. Falar dos outros é fácil. Não, e quando olha pra trás e vê o tanto que venceu, em acreditar nos sonhos, em acreditar que podia, e realizar e construir tanto, deve ser muito emocionante mesmo. Não, é louco. Tentar, mas se vai saindo. Se não te muda a pergunta e volta pra essa depois. Mas assim, Luiz, o que tanto te comove nessa pergunta? O que passa na sua cabeça para dividir com a gente agora? É realmente de onde eu vim, de onde estou. É uma trajetória gigante, né? Assim, eu trabalho com carteira assinada desde 15 anos de idade. Hoje estou com 58. Trabalhei em 2 empresas só nesse tempo todo. Então, assim, sempre houve uma fidelidade, uma entrega, né, em tudo aquilo que eu fiz. E fui galgando, né? Comecei lá no banco em 81, se não me falha, como praticante, que na época seriam como se fossem os nossos menores aprendizes hoje. 4 horas por dia. Fui galgando posições dentro do banco. Sempre estudei em escola pública. Comecei meu primeiro ano primário, com 6 anos de idade, no SESI. Em São Paulo? São Paulo. Na ZL. Aí depois da segunda... ZL, Zona Leste. Zona Leste. Depois da segunda à 8ª série numa escola municipal, fantástica, também na Vila Formosa. Aí a gente passa, né, pro colegial, né, o ensino médio, né, onde a gente tinha que fazer vestibulinho para entrar. Aí o maluco aqui entrou em primeiro lugar no vestibular, numa escola técnica estadual. E aí, eu já trabalhando no banco, estudando. Então eu trabalhava de manhã, estudava de manhã, desculpa, e trabalhava à tarde no banco, né? E as coisas foram se passando, estou dentro do banco, né? Eu preciso fazer alguma coisa para mim poder crescer dentro do banco, né? Ver as oportunidades. E naquela época, naquele tempo, né? O comércio exterior, ele estava bombando, né? E era uma carteira nova dentro do banco, né? O antigo Banco Real. E eu falei, porra, eu preciso fazer alguma coisa que me faça crescer. Aí fui fazer a faculdade de comércio exterior, entrei na faculdade com 17 anos de idade, saí da faculdade com 21 anos. E nesse meio tempo muita coisa acabou rolando, né? Porque assim, fui recebendo as promoções dentro do banco, né? Fui passando por tudo, escriturário, chefe de setor, até passar por um concurso interno de trainee de gerência. Aí eu passei nesse concurso de trainee de gerência, entrei nessa parte, fiquei um ano e pouco, até poder cumprir todas as metas que se fizeram necessárias na época, né? Porque a gente, assim, tinha todos os ensinamentos, mas tinha que cumprir metas, né? Eu não sou muito bom para vender, eu sou bom para comprar, né? Para vender não sou muito bom. Então aquilo, assim, pô, eu falei, caraca, cheguei onde eu queria chegar, né? Pô, eu sou o gerente do banco. Era onde você imaginava que você chegaria algum dia. Sim, quando eu comecei a minha trajetória, né, dentro do banco, meu pai foi bancário também. Falei, pô, legal, cheguei. Mas e aí, né? Nesse inteirinho acabou surgindo uma oportunidade dentro do próprio grupo. Posso fazer uma pausa no gerente do banco e a gente continua daqui a pouco? Pode. Aguenta aí. Não, porque quando eu olho a tua história para trás, eu vejo que sempre teve muita responsabilidade, Sim. Disciplina. Isso veio com você? Isso foi da educação dos seus pais? Porque uma vez a gente conversou, você falou que com 8 anos, 9 anos, você já começou a trabalhar, né, em pequenos afazeres, padaria, tal. Como é que foi isso, assim? Porque eu acredito demais que disciplina, responsabilidade vão construir o nosso sucesso, né? E eu vejo que você desde criança tinha isso. É algo que nasceu com você? É algo que você aprendeu? Era cobrado? Na verdade, dessa situação que acontece, né? Eu me lembro, meu pai, português, hoje, se ele tivesse vivo, estaria com uns 94, 95 anos. Né? Assim, que vem de uma aldeia que hoje devem morar lá 60, 70 pessoas, né? Com os pais dele também, né? Com um grau de ignorância complicado. Eu me lembro quando eu fiz o meu primário, minha mãe foi mostrar o meu boletim, né, naquela época, carteirinha, né, pro meu pai e mostrou para ele, falou, o que é isso? Né? Ele estava sentado numa poltrona aqui, né? E minha mãe falou assim, o boletim do seu filho, dá uma olhada nas notas dele e tal. Ele olhou, tá bom,
já te estudei. Daqui para frente se vira. No 4º ano. No 4º ano primário, né? Mas, assim, até mesmo antes disso, né, assim, pela ausência da minha mãe, que trabalhava na casa da irmã dela, a ausência do meu pai, que também dormia o dia inteiro praticamente, porque ele trabalhava à noite, eu tinha que me virar em cozinha, né? Meus irmãos também estavam fora, estudavam, né? Então, assim, eu já sempre fui me virando, né? E eu sempre... Você tem 3 irmãos, né? 3 irmãos. Você é o 4º. Eu sou Imagina, caçula. falam que o primeiro a gente cuida, o segundo mais ou menos, o terceiro já cresce sozinho, o 4º então já Se faz vira. a mamadeira com 2 anos, né? O 4º se vira sozinho, né? Porque os outros 3 só querem bater nele. E aí, assim, né? Eu sempre que eu falo, né? Eu falo que eu não tenho essa veia empreendedora, também não sou muito bom para vender, mas, assim, eu gostava de trabalhar e sempre quis ganhar o meu dinheiro, né? Porque, assim, a gente tinha que dar uma força em casa, né? De alguma maneira, ou era trabalhando em casa, né? Ajudando a minha mãe, ou era fora de alguma maneira para eu poder ter as minhas coisas também, né? Poder fazer alguma coisa. Então, eu fiz, assim, várias coisas. Trabalhei em banca de jornal, padaria, papelaria. Teve uma época, assim, que meu pai... Era um jogo que tinha, que não é do tempo de vocês também, que era um negócio que era furador. Você furava, saísse a bolinha branca, você ganhava uma bala. Se saísse a preta, você ganhava o melhor prêmio que tinha lá. E meu pai, numa dessas voltas dele do trabalho, resolveu furar tudo. E levou para casa várias coisas, que pra gente era inútil, porque eu não sabia nem brincar. Eu não brincava, na minha infância não foi brincar de carrinho, minha infância foi na rua. Não sabia nem o que fazer com Não brinquedo. sabia. E aí o que eu fui fazer com esses brinquedos? Fui vender. Eu só guardei um. Que era lindo, era um carro de plástico desse tamanho, com uma capota de acrílico vermelha. Era um charme aquilo. E aí, o resto tudo eu me lembro de... Vinha um monte de jipinho do exército, né? A gente estava numa ditadura, né? Deu amarrar no barbante, colocar nas minhas costas e ir pra feira vender. Então, eu já fui fazer o retorno. Meu pai nem ia saber se eu tinha brincado ou não, né? Uhum. E aí, Brincava disso. e aí eu fui brincar e trabalhar, né? E mesmo trabalhando, estudando, você sempre tirou boas notas, sempre foi um ótimo aluno, sempre passando em tudo que prestava. Você era estudioso ou você é aquele que presta muita atenção na aula e guarda? Assim, eu tenho uma coisa muito forte que é foco, né? Então, assim, eu falo, né, quando vocês falam no começo do programa, eu confio muito na lei da atração, sem ouvir isso há 30, 40 anos atrás, mas eu acho que eu já acreditava nisso. Uhum. Fala, porra, eu quero, eu vou conseguir. Né? Porque a gente brinca, né? Nosso filho mais novo, mais velho, o Yuri, às vezes você fala alguma coisa, ele fala, pai, eu não consigo. Fala, porra, nessa casa não existe não consigo. A gente consegue tudo que a gente quiser. Ele não falava não consigo, né? Ele falava não consigo. Então a gente brinca com isso até hoje, né? Quando alguém vai falar alguma coisa assim, pô, eu não consigo fazer, não existe. Né? A gente consegue o que a gente quer, né? Então, isso é uma coisa que vem. Que veio com você. Vem comigo. E aí você foi estudando, se dedicando, crescendo até chegar a gerente de banco, então. Que foi o que nós conversamos. Aonde eu cortei o assunto. E aí você ficou na gerência do banco por quanto tempo? Na verdade, eu fiz o plano de trainee e eu fiquei aguardando uma vaga para alguma agência que estivesse precisando. Mas ali eu já via que aquilo não era minha praia. Eu falei, pô, eu não vou ficar aqui, eu vou ter que acabar saindo. Eu não gostei dessa experiência de ficar vendendo, de ficar pedindo as coisas para os outros, porque assim, o gerente de banco, na verdade, eu tenho dó, eu tenho que pedir favor para você. Cara, eu preciso, pelo amor de Deus, me compra um seguro, me aplica nisso, me faz aquilo. Eu não consigo fazer isso, né? Uhum. E eu falo, meu Deus, quando os gerentes de banco vêm conversar comigo, eu falo, pô, cara, eu já estive do teu lado. Vamos conversar numa outra linguagem, pode ficar tranquilo, ficar mais à vontade, né? E aí surgiu uma oportunidade dentro do próprio grupo, né? Eles são proprietários, ou eram proprietários do Hotel Transamérica em São Paulo. O grupo que você fala é o grupo que tem a Rede Grau? Não, é o grupo do Banco Real. Ah, ainda no Banco Real. Tá. Ainda no Banco Real. E aí surgiu uma oportunidade para o primeiro trainee de hotelaria do grupo. Às vezes, né? Aí fiz. Passei. Né? Aí fomos... A vontade de ser estudioso. Tudo que ele queria, ele passava. Né? É que assim, né? Na verdade, né, você participa de algumas coisas, alguns testes psicológicos, entrevista, isso, aquilo e tal. E eu falo assim, né, a experiência de vida que eu trago da rua, né, para
para a realidade, né? E a autenticidade que eu tenho me ajudavam muito nessas dinâmicas de grupo, né? Então, assim, eu brinco, eu engolia, né? Porque, assim, eu olhava, assim, para as pessoas, eu já sabia o que elas iam fazer, então eu precisava fazer melhor, né? Quando eu pegava alguém, assim, eu já ficava analisando todo mundo, falava, meu, quem é o cara, né? É aquele, é aquela. Falo, cara, se ela que ela fazia alguma coisa, eu tinha que fazer melhor, entendeu? Então, assim, o tempo inteiro tendo que me superar, né? E aí deu certo, né? Passei, foi. Nós tínhamos aulas práticas e teóricas, né? Mas era uma época que as pessoas ainda não estudavam hotelaria, né? Era um segmento muito novo, assim. Foi um desafio de você ter coragem de ir para essa área também. Sim, porque, assim, era uma área em crescimento, né? São Paulo, assim, os dois maiores hotéis que tinham na época eram o Maxud Plaza e o Caesar Park, que eram os dois 5 estrelas mais os top mesmo. E o Transamérica vem com uma pegada totalmente diferente, né? É um 5 estrelas, mas com uma pegada assim que as empresas estavam começando a praticar. Ele vinha para ofertar salas para 5 mil pessoas, sala para 10 pessoas, salas. Então eles fizeram um projeto modular que é fantástico. São todos com paredes acústicas, com trilhos no chão, todo acarpetado. Eu acho que o primeiro Fashion Week foi lá, o segundo foi lá. Eu estava lá nessa época, é muito legal. Com a parte esportiva, com as quadras de tênis, né? Então, assim, existiam algumas eliminatórias, foram lá e eu, assim, cansei de assistir treinos, né? Dos nossos antigos tenistas aí. Então, ele vem com uma pegada para poder fazer as reuniões onde as empresas, né? Colocavam um espaço dentro do hotel e com isso, né, faziam coffee break, almoço, janta, hospedagem, né? Então ele vinha muito forte, vendendo muito, enquanto os outros hotéis ficavam limitados muito à hospedagem, né? E aí fiquei lá um tempo, tanto que depois eles gostaram tanto da coisa da hotelaria, né? O grupo que acabou construindo o hotel em Comandatuba, Transamérica Comandatuba, e passaram também a fazer administração de hotéis e flats em São Paulo, né? Então era um mundo, porra, bacana, né? E dinâmico, assim, não existiam 2 dias iguais, né? Um pouco diferente do banco, que às vezes tinha uma rotina, né? Vamos carimbar, né? Então era um negócio muito dinâmico. E por quanto tempo você ficou na hotelaria? Perto de 2 anos. Perto de 2 anos. Eu vim fazer, a gente tinha cursos no próprio hotel, e depois nós ficamos aqui hospedados em Águas de São Pedro durante mais de 30 dias, numa experiência assim até muito maluca, porque assim, a gente era hóspede e a gente era trainee. Então, assim, naquela época eu parei de fumar, né? Primeira vez que eu parei de fumar. E aí a gente, tipo assim, levantava às 5 horas da manhã, se trocava pra ir pra cozinha. Mas chegava às 7 e pouco, falava, cara, tá na hora de tomar café. A gente voltava pro quarto, tomava um banho, se trocava e tava no salão do Hotel Águas de São Pedro, o Hotel Senac aqui, que é fantástico. Treinou muita gente, né? Nossa Senhora. Do setor. Os melhores hoteleiros saíram de lá, né? Na época era a grande escola, né? E aí a gente voltava, depois se trocava, ia pra cozinha, continuava trabalhando, chegava meio-dia, pô, vamos almoçar. A gente voltava, tomava outro banho, ia se trocar. E assim foi, então a gente tinha café da manhã, almoço, café da tarde, janta e de jejum. Eu parei de fumar naquela época, eu engordei 20 quilos. Em 30 dias. Mas era um estresse também. Era maluco, porque assim, a gente não tinha horário, não tinha nada, e a gente conheceu todos os setores do hotel, né? Então a gente trabalhou junto com as camareiras, a gente trabalhou na recepção, a gente trabalhou nas cozinhas, né? A cozinha é dividida em vários setores, né? E aí a gente volta e cada um atua dentro de uma posição dentro do Transamérica, lá em São Paulo, né? Eu particularmente fiquei na área administrativa, né? E éramos assim, o staff eram 4, era um diretor, um gerente geral administrativo, um gerente administrativo e eu como assessor desse gerente administrativo. E era legal porque assim, o nosso setor era o único que tinha um crachá que permitia entrar em qualquer porta dentro do hotel. Então aquilo era um mundo fantástico, era um mundo que ele fascina. A hotelaria é um negócio fantástico. E o que te fez sair da hotelaria e entrar no grupo aí da Rede Grau? Então, a Rede Grau, né? Rede Grau é o que eu falo assim, né? Até desmistificando, as pessoas acham que eu sou parente do dono da Rede Grau. Eu tenho um laço, né? Ele não é sanguíneo, não sou herdeiro dele, absolutamente. Aqueles. Poderia ser. Talvez fosse legal, mas não sei também se seria, não. Acho que eu não seria o que eu sou hoje, né? Não teria a essência que eu tenho hoje, né? Com certeza. Como eu nunca tive nada fácil, então
Não sei, né? Eu acho que não seria legal, não. Tá bom assim, do jeito que eu sou. E aí, assim, a minha mãe prestou serviço, né? Pra família? Pra família que, assim, a irmã da minha mãe é casada com um dos portugueses que é o dono da Rede Grau. E a minha mãe ajudou a criar os filhos dela. Quando eles viajavam, ela ficava lá, às vezes ficava 3 meses lá na casa dela, a gente ficava na nossa casa, por isso que eu falo que já tinha que começar a me virar lá atrás, né? Então, assim, o grau de parentesco sanguíneo eu tenho um parentesco por afinidade. Ele, em alguns momentos, 2 vezes antes, havia me convidado para trabalhar, né? E, assim, era uma meta também vir um dia trabalhar com eles. Mas eu queria vir o dia que eu tivesse preparado. E nas outras oportunidades que ele me chamou, eu ainda estava dentro saindo do banco, já estava no hotel na primeira oportunidade, e eu falei para ele, cara, eu não tenho experiência alguma no teu ramo, e eu não posso abandonar o que eu tenho certo, né, o que me sustenta, porque assim, foi o banco que pagou a minha faculdade, os meus estudos, né, me sustentou, né, comprou meu primeiro carro, né, com 20 anos, 21 anos eu tinha. E aí, quando eu senti dentro do hotel, que eu falei, cara, eu aprendi alguma coisa, eu posso enfrentar um novo desafio. E aí ele me chamou e falei, vamos conversar. Nunca existiu esse conflito de parentes por afinidade e profissional? Porque tem uma mistura de relação familiar ali também, não tem? Ela tem, assim, talvez um pouco com aqueles que eu tenho o mesmo sangue, que são meus primos, né? E com a minha tia. Mas com ele, quando a gente conversou, e isso foi em Ribeirão Preto, quando nós acertamos toda a base salarial, quando eu começaria e tudo mais, eu só pedi para ele uma coisa. Eu falei, cara, assim, eu te peço, assim, eu sempre te chamei de tio, né? Vou continuar te chamando, mas assim, eu gostaria que a partir de hoje você deixasse de ser meu tio, eu deixo de ser seu sobrinho. Você é meu patrão, sou seu empregado. Você manda, eu obedeço. Ponto. Tá bom, assim, podemos quebrar esse... Porque senão eu não vou conseguir trabalhar. E você vai acabar misturando e não vai ficar legal. Uhum. Eu falei, fechado. Acho interessante. Falei, tá ótimo. E aí, vou para Ribeirão Preto, né? Saio do Transamérica, venho para Ribeirão Preto. Meu irmão já estava lá. Meu irmão já cuidava do Pinguim de Ribeirão Preto, né? Muita gente não sabe, só para esclarecer aqui, aí você entra. A Rede Grau tem diversos negócios, né? O Pinguim, Barbacoa em Campinas, Giovanetti. Então, o Pinguim é da mesma rede. Isso continua. É uma holding, né? Uhum. Dentro da área alimentícia. Então, é Pinguim, Giovanetti, Barbacoa, Rede América em São Paulo. Tem churrascaria no Rio também. Churrascaria no Rio, Recife, Brasília. Uma rede muito grande. É grande. Assim, acho que em CNPJs eu calculo que sejam uns 150, 160 CNPJs. Uau! Né? É gigante. Que legal. A minha pergunta era do Graal, o estabelecimento da rede. Se já era algo tão forte como é hoje, se estava no começo, nesse momento que você chegou. Nessa época, sim, ela era muito forte. Em Limeira não era Rede Grau ainda, eram postos, né? Então existia o posto Castelo em Limeira, que tinha assim uma pujança maior, assim, que era a referência, né? Mas eles começam em 1974, esse ano a Rede Grau faz 50 anos, né? Eles começam em 1974 com um posto numa cidade chamada Pariquera-Açu, que é na rodovia BR-116, que liga São Paulo a Curitiba, né? Eles compraram esse posto, depois compraram um segundo posto em Jundiaí, quilômetro 67 de Jundiaí, compraram o Centenário, depois voltaram para a BR-116, compraram o Buenos Aires, Ouro Verde. Nessa altura aí eles estavam com 5, 6 postos, né? Se não me fala, acho que 6 postos. Aí eu chego, né, em Ribeirão Preto, falo assim, é impressionante, mas eu vou dizer uma coisa que é muito triste. Até hoje eu não sei tirar um chopp. Eu ia falar, e será que tomava chopp todo dia? Não, como é que era? Chopp no almoço? No a gente tomava, mas tomava em outro lugar. Tinha né? que degustar para ver se estava bom, para servir para os clientes, não é? Tinha que fazer ali o serviço de experimentar. Infelizmente não, a gente saía para tomar em outro lugar, né? Então, assim, é uma coisa absurda. Tirar um chopp, as pessoas podem imaginar que seja fácil, tem que ser muito bom para fazer. E a responsabilidade de ser um chopp do Pinguim, não é de qualquer lugar. Não, é violento, né? E aí eu fico ali em Ribeirão Preto, né? Uma parte
dessa história. E aí começo a sair para fazer férias dos gerentes mais importantes, que na época eram sócios, né? Que antigamente a Grau, como era pequena ainda, não eram gerentes que tomavam conta, eram só sócios. Então eu começo a sair, aí eu vou para Limeira, vou para Santa Cruz do Rio Pardo, volto para Limeira, vou para Santa Cruz do Rio Pardo, volto para Ribeirão Preto, fico num triângulo. E aí, acho que, não me lembro, me recordo o ano, acho que em 90, eu estou em Santa Cruz do Rio Pardo, o português me liga e fala, cara, preciso que você fique 3 dias lá no Petropen, que é esse primeiro posto que eles compraram, que o sócio lá estava doente, eu precisava que você ficasse os 3 dias lá para ele dar uma recuperada, porque tá em obra lá e tal. Eu falei, bom, beleza. Com os 3 dias, né? Não, 3 meses. 3 dias viraram quase 2 anos. Né? Você quase virou um paranaense, então? É na divisa ou já é pra cá? Não era na divisa, Não? era na divisa, assim, tava próximo à divisa ali, acho que uns... Que perde registro. do lado eu morava em Registro, né? Registro é uma cidade muito grande, ela tem 2 prédios, o novo e o velho. É gigante. Ele não conheceu Itararé, Pri. Nossa, fantástico. Ele é ótimo. E aí, começo lá, né? Realmente a trabalhar de uma forma mais efetiva mesmo dentro da rede, né? Cuidando de uma obra. Hoje, em área, até que o próximo posto seja construído, mas em área é o maior posto da rede. Ele é gigante, gigante. Para não ser nada, ele é 4 vezes maior que São Carlos, no mínimo. Nossa. De tamanho, mas é um lugar bacana. E aquele momento fofoca agora? Foi lá que você conheceu a Cris? Como é que foi essa história? Então, lá foi legal, né? Porque eu falo, nada por acaso, né? Vou para Registro, lá estava na Paniquera, no Pedro Preno, numa obra, e alguém, em algum dado momento, comprou um negócio que naquela época, porra, era fantástico, era uma central telefônica. Então o posto passou a ter ramais. Uau! Né? Ele tinha 10 linhas telefônicas, passou a ter 10 ramais, 12. E aí as pessoas se acostumam com aquilo, já não tem mais as linhas telefônicas, porque o telefone era muito caro. Na época, né, se entregam todos os telefones e fica com a central telefônica. Aí um disso dá pau, para de funcionar. Pô, ligo pro cara que vendeu, não consigo falar com ele, não tinha celular, né? Diga-se de passagem. Tento falar com o cara, não consigo, tento, não consigo. Pego a central telefônica, eu viro do ponta cabeça, vou ligar na fábrica. Liguei na fábrica e falei, porra, eu tô precisando falar com fulano, assim, o Sérgio e tal. Não consigo. Falei, pera um pouquinho que eu vou passar pro setor de vendas. Passa pro setor de vendas. Aí veio uma moça muito simpática, do outro lado da linha, e falei, cara, eu tô tentando falar com o Sérgio, não consigo falar pra você resolver isso aqui, né? E eu nem sei o que eu xinguei, porque eu falo muito palavrão, né? Ela falou, não, olha, fica tranquilo, os telefones deles estão com problema, ele está em outro telefone, os telefones deles estão aqui, você pode ligar pra ele. Pô, legal, valeu, obrigado. Ok. Liguei pro Sérgio, problema resolvido. No dia mesmo, ele mandou alguém de Curitiba pra lá, resolveu o problema na central. Eu falei, nossa, como eu sou grosso, né? Pelo amor de Deus. A moça foi tão atenciosa, né? Deixa eu ligar pra ela de novo, pra agradecer direito. Mas realmente era só pra agradecer. Não tinha, nossa, aquela moça deve ser muito bonita. Então, Aquela cara, voz já me sim. seduziu. Se não tinha isso, Luiz, fala a verdade. Alguma coisa me despertou. Ah, então tá bom. Né? E aí, liguei novamente, né? Falei, pô, desculpa, né? Muito obrigado aí pela tua atenção, você pôde me ajudar a resolver o problema, né? Pela tua eficiência, porque assim, a gente já não encontra pessoas assim. Naquela época eu já não encontrava, né? E aí, se um dia você for a São Paulo, não sei se você costuma a São Paulo, tô aqui na estrada, no meio do caminho. Ela falou, eu fui uma vez para São Paulo, acho que foi uma feira da empresa e tal, mas não tenho o hábito de ir, né? Falei, pô, se um dia for, venha tomar um café comigo, né? Ela falou, também se você vier para Curitiba um dia... A carinha dela. Só aproveitar, falando a verdade, né, Cris? Ela falou A Cris está aqui acompanhando a gente por trás das câmeras. Falou, se você vier a Curitiba um dia, quiser vir conhecer a fábrica, né, e tal, tá bom, beleza. Passava, sei lá, 10 dias, 12, 15, eu ligava de novo, você tá tudo bem e tal, não vai mesmo para São Paulo, né? Tô com uma vontade de conhecer essa fábrica. Né? E aí eu brincava com ela, falou, olha, uma hora eu vou, e aí liguei mais algumas, sei lá, 2, 3, 4, 5 vezes. E aí teve um dia que eu liguei, né, e foi numa quinta-feira, eu brinquei com ela, falou, amanhã eu vou aí. Ela falou, tá bom. Aí ela, enquanto eu fui sair da fábrica, tinha um carro parado na porta, né, da fábrica. Ela olhou e falou, caraca, era um cara meio estranho, né? E ela falou, meu Deus, será que esse é o tal do Luiz? E ela,
não sei porque, deixou o meu telefone num pedaço de papel dentro da gaveta dela. Aí ela volta, abre a gaveta, procura, achou meu telefone, ligou. Ligou, ela podia ter desligado, viu que eu tô lá, né? Mas ela falou, tudo bem, tudo bem. Você não veio? Eu falei, não, né? Tô aqui. Se eu atendi o telefone? Falei, porra, Porque mas... não era celular, né? Era telefone eu fixo. falei, porra, mas amanhã eu vou. Recebi essa ligação, falei, agora Olha, eu vou. ela tava esperando também, então. Acho que sim. E aí, falei, leve uma amiga, eu vou levar um amigo também, né? Eu nunca tinha ido pra Curitiba, né? Não conhecia estrada, nada. Aí eu, tá bom. Aí ela conversou na casa dela, o irmão dela foi levar, deu uma olhada assim, né? Falou, não, acho que dá pra deixar minha irmã aqui, né? Aí nos encontramos no local público, numa praça. Aí eu olhei pra um amigo meu, ele era um japonês, né? Ainda é, né? Graças a Deus. Eu olhei pra ele e falei, porra, taca, ferrou, velho. O que foi? Falei, a mãe da mulher. Isso é muito tarefa, o meu caminhão, não perdemos a viagem. Não vai nem me dar bola. Nossa, aqui, sabe que vai olhar pra mim assim, né? Isso não vai virar nada, né? E ela falou, já foi desacreditar. Mas aí eu não tô sabendo, mas ela fala pra amiga dela, nossa, Gigi, ele é um gatinho, cara. E aí, e a amiga dela fala pra ela, nossa, Cris, o amigo dele é japonês, eu odeio japonês, né? E assim, nós saímos, fomos comer alguma coisa. Eu ia perguntar se for amor à primeira vista, mas nem foi, né? Foi amor à primeira voz, né? Porque já chegaram apaixonados, né? Foi antes da vista. E aí, 6 meses depois estavam casados. Mas assim, isso foi dia 24 de novembro de 1990. Ontem fez 31 anos, 33 anos, que nós ficamos noivos. Uhul. No dia 25 de janeiro, um mês e um dia depois. E no dia 15 de junho nós casamos no civil. História linda. Decididos. Todo mundo pensando que ela estava grávida, aquela coisa toda da época, tudo. O casamento foi acelerado por causa que você recebeu uma proposta para ir morar em Portugal? Ou Não. Portugal veio depois disso? Não. Na verdade, o casamento foi porque assim, era muito longe. Eu morava em Registro, ela em Curitiba, dava 200 e tantos quilômetros. Numa estrada que assim, demoraria 3 horas praticamente para chegar. Né? Muito perigosa, rodovia da morte. E aí eu folgava de quinta-feira. E aí eu consegui arrumar um cambalacho português para eu folgar de domingo. Então eu ia de sábado à noite para Curitiba para ver a Cris, para poder ter um pouco de sossego. Mas aí a gente se falava direto no telefone, gastava uma fortuna de telefone na época, eu e ela, né? E aí a paixão cada vez aumentando mais, eu comecei de quarta-feira também. Então cansava, porque eu entrava às 7 horas da manhã e saía às 7 horas da noite, eu trabalhava 12 horas por dia. E aí eu saía depois 7 horas da noite, catava o carro, ia para Curitiba voando, chegava lá 9 e pouquinho. Quer dizer, comia alguma coisa, boa noite, dava um beijo, 4 e pouco da manhã acordava, montava no carro, voltava para 7 horas, estar no posto, porque o português ligava 7h02, ele já ligava. Era meio complicado aquela época lá. E aí falou, porra, nós temos 2 alternativas, ou a gente separa ou a gente casa. Não dá, mas eu não consigo, ela também não conseguia ir, porque, porra, cansava, às vezes ela vinha de Curitiba, aí de Registro a gente ia para São Paulo, então ela vinha de Curitiba, vinha para Registro, a gente ia para São Paulo no sábado à noite, voltava no domingo à tarde, ela pegava um ônibus, voltava para Curitiba, porra, era traumático. E aí vocês se casaram e foram morar juntos em Registro? E moramos juntos em Registro, né? Naquela época lá, a rede já tinha alugado um apartamento para mim, estava mobiliado, tudo. Ela veio morar, e na época os portugueses falavam, 3 dias de lua de mel, né? Eu falei, você tá louco, velho. Comprei um pacote da CVC aqui, tô pagando esse negócio aqui, pô, são 12 dias, então pelo menos 13 eu preciso, né? Não, 13 e tal. Pô, voltei com 14. Aí, quando eu volto para assumir meu lugar, o português que eu fui cobrir lá, para ficar os 3 dias, volta e assume a posição dele. Aí eu fui para trabalhar e falou, aqui você não palpita mais nada, o português quer falar com você. Fui pra rua. Quem mandou uma lua de mel de 14 dias? Fui pra rua, né? E aí ele falou que queria falar comigo, ele não vinha, pô, e eu agoniando, já passou uma semana, 10 dias. Falei, não, eu vou pra São Paulo. Aí vou pra São Paulo, marco com ele, vou pra lá, vamos lá conversar, e ele falou, você conhece Portugal? Eu falei, não, por acaso não, tenho vontade de conhecer. Eu falei, então, você sabe que eu tenho negócios lá, né? Sei. Então nós temos um negócio que está assim, quebrado, falido, arrebentado, não tem o que fazer. Preciso de um salvador. Preciso de um salvador, né? E aí ele falou, olha, a gente já tentou e tudo, mas assim, acho que a única pessoa capaz
fazer alguma coisa pelo nosso negócio para salvar ele é você. Você topa? Eu, pô, cara, acabei de casar. Eu topar, eu topo, mas eu preciso consultar a minha mulher. Vamos Não, fazer beleza. lua de mel em Portugal também. Tempo indeterminado dessa vez. Poderia ter sido assim. Só que não. Só que não. E aí conversamos, né? Pô, calor da empolgação, da emoção, vambora. Não parou nem pra pensar, vambora. Aí assim, pô, liguei, tô indo, né? Assim, sei lá, 3, 4 dias, já tava com o passaporte na mão, passagem comprada, bum. Fui pro Porto. E aí a gente se falava, né, por telefone e tal. Ela, pô, quando é que eu vou? Quando é que eu vou? Quando é que eu vou, né? E aí tem uma outra historinha que ela é mais longa, assim, mas com o português, mas tudo bem. Parecia que eu tinha convencido ele que ela precisava vir logo. Então ela veio também. Ficou no Porto também. Nós fomos para Lisboa para assumir o negócio, né? E o negócio foi muito assustador, porque assim, eu estava acostumado com um posto da Rede Grau, que naquela época tinha 350, 380 funcionários, um negócio de 10 mil metros quadrados. Aí eu entro, era um shopping subterrâneo, no Alvalade, um bairro de Lisboa. Aí eu olho assim, subo uma escada, ele falou, é isso aqui. Eu olhei, é o tamanho dessa sala aqui. Esse cara tá louco, tá subestimando minha capacidade. Me dá um negócio desse tamanho pra tomar conta. Você tá louco, né? Como se tamanho tivesse alguma coisa a ver com o negócio, né? E atrás ainda tinha um talho, né? Que talho em Portugal é um açougue. Era um restaurante? Era um Não, café? era uma casa de Elisa. Tá. Tá? Um empório. Lá em Portugal chama charcutaria. Mas era, assim, a charcutaria de Lisboa. Né? Ela vendia produtos Fouchon na época, ela fazia cestas de entrega. Era um negócio muito maluco. Mas E qual que era o principal desafio lá? o principal desafio era tirar ela do buraco. Então, mas o que tinha de tão errado É, quando uma você gestão. chegou? Uma gestão, e assim, na verdade, as pessoas que estavam lá usavam o negócio em benefício próprio, né? Então todos eles tinham cartão de crédito da empresa, e aí foi onde eu começo a trabalhar, né? Agora, você acha assim no cartão de crédito uma gravata, né? Não é legal, né? Entendeu? É pra decorar. E você vindo de outro país, tendo que colocar ordem em um lugar todo. Vocês não têm noção o Os que desafios, foi. né? A gente fez uma história, né? Lá, como se eu tivesse comprado. Eu não fui para Pra eles gerenciar. respeitarem, senão não tinha senão como não tinha fazer como. nada. Então eu fui como proprietário. E assim, o que eu tive, aprendi, vivi ali, ensinamento pro resto da vida. Né? Eu falo, a gente ficou quase um ano lá, desse um ano, que eu folguei, falei assim, fui passear. Na verdade, eu cheguei lá em final de julho, acho que foi. Eu fui ver o meu avô em novembro. Eu só parei os dias que os portugueses foram lá. Eles falaram, vamos dar a volta. Eles viram que eu tava xarope já, né? Porque assim, eu não parava. O shopping abria 10 horas, fechava às 10, 6 e pouco da manhã eu já tava lá e... Sei bem o que é isso, Luiz. eu lembro da minha da tua história. história também. Né? E assim, foi uma loucura, né? Assim, foi... Mas assim, consegui usar tudo que eu pude usar de estratégia, de formato. Assim, eu me lembro de uma situação, eu saí numa revista lá em Portugal, porque assim, o que eu fiz? Eu popularizei a loja. Eu tirei ela do status de uau, estamos aqui. Né? E eu me lembro da pergunta, né? Porque assim, Portugal não estava na comunidade ainda, Portugal estava para ser aprovado para entrar na comunidade. E os caras falam, pô, o que te levou a fazer isso com a loja? Porque conheciam, né, a loja. Aí eu falo, cara, Portugal não está na comunidade. Portugal vai para a comunidade. Eu falo, e a pessoa com o menor poder aquisitivo, que foi bem atendida aqui, quando ela tiver dinheiro, ela vai voltar. Né? Então, assim, vamos tratar todos como todos. Então, é só esse o motivo da gente estar atendendo. Tipo assim, vender sanduíche pronto. Era um negócio que vendia peramanca, né? Um barca velha, que é um vinho que aqui no Brasil custa 8 mil, 9 mil reais, 6 mil reais. Então ela era esse naipe de empresa. Ela não perdeu isso, mas assim, acabou sendo muito popular. A gente conseguiu vender para os funcionários do shopping, né? Comida, né? E tem muitas histórias. Foi ganhando volume, né, Luiz? Foi ganhando volume também. Foi, né? E assim, eu renegociei com todos os fornecedores. Assim, consegui que eles dessem um desconto na dívida e parcelassem ainda para a gente o pagamento. A gente conseguiu pagar todo mundo, enxugar quadro. Mexeu em tudo, né? Não, com tudo. Acabar com esses cartões corporativos, né?
foi uma revolução, consegui mudar o horário de shopping, consegui fazer uma série de coisas para que todo mundo ganhasse, né? E realmente foi legal, porque assim, a gente tirou a loja do buraco, a gente conseguiu dar o equilíbrio, conseguiu apresentar o primeiro lucro e vender. E como é que foi essa mudança de, coloquei aqui em ordem, agora eu vou para São Carlos, vai inaugurar um grau daqui 3 dias, quero Rubi. Como é que foi essa mudança de Portugal para São Carlos? Então, na verdade, assim, né, ela ainda tem um parentezinho, né, porque assim, o português na época, né, ele tinha uma outra empresa, assim, nossa, era a coisa mais linda, assim, um lugar que eu fui apaixonado. Sou ainda, na pena que hoje tá danada lá. Pra você ter ideia, ela era tão grande que ela pegava 2 ruas no Porto. Assim, Outro negócio dele. Era outro negócio, eles tinham 3 lá. Esse é o que resolveu. Ele falou pra mim, ó, vendendo a loja aqui, se você quiser ficar, eu te levo pro Porto, você toma conta da Cunha e te dou uma participação e eu não vendo ela. Se você for embora, eu vou vender. Aí a gente conversou. A Cris é uma pessoa muito família, né? E tava longe já da família dela, né? E assim, a gente teve muitas dificuldades lá, né? A gente não se conhecia, Início de casamento, né? Que assim, era pra estar namorando, curtindo, eu tava trabalhando 12, 14, 16 horas por dia. Ela veio trabalhar comigo durante um período, mas o ciúme falou mais alto, né? Ambos taurinos, ciumentos pra dedéu, né? Então assim, a gente... Sei como é que é isso. A gente mais se mordia do que se abraçava, né? E assim, você tá numa terra estranha, a língua aparentemente é a mesma, mas os trejeitos de a língua não é a mesma, é tudo muito diferente, né? E ela, assim, a companhia da Cris lá foi uma tia minha, né? Que hoje tá com seus 94 anos, né? Eu tinha 60 anos, né? Então foi meio complicado. Então, assim, a gente optou por vir, né? Aí, quando cheguei, fui levá-la para Curitiba, voltei por São Paulo, passei para meus pais, e os caras falaram, olha, São Carlos. Aí eu chego em São Carlos aqui, né? Tinha passado uma vez pelo centro de São Carlos, quando eu estava em Ribeirão Preto, um dia que, voltando com eles para São Paulo, eles falaram, vamos entrar aqui por dentro. Né? Que eles tinham um sonho de comprar um posto na rodovia e ficaram namorando durante anos e acabaram não comprando. Então a gente passou para ver, ele queria me mostrar o posto. E aí, venho para o Rubi, se não me falha, acho que foi 27 de abril de 1992. E assim, eu estava perdido ainda, né? Acertar. Eu já estava com sotaque, a moeda diferente, os produtos diferentes. De Portugal? Tava, bem arrastadinho. E aí, no dia 1º de maio de 1992, a gente inaugura. Como que é o Luiz assumir depois algumas unidades? O que aconteceu de negociação ali? O que acontece, né? Da mesma forma que eu fui para Portugal para apagar o incêndio, todas as unidades que eu assumi, com exceção do São Carlos, que ela nasce, né? Ela foi plantada e, né, tá crescendo. As outras unidades são o Coral, Pirassununga, que estava sendo gerido, mas não apresentava resultados. Uhum. Lá foi o Luiz. E a gente fez todo o mesmo processo e trouxe Coral para a realidade de hoje e, graças a Deus, é uma casa de sucesso. Aí passa algum tempo, tem outro posto, Turmalina, que fadado ao fracasso. Quem vai, Luiz. Ou Salvador. Você definiu assim, indo para Portugal. Aí vamos para lá, a gente tira ele também dessa situação e traz ele uma situação legal. Tem o São Carlos, que é um projeto que vinha sendo criado, né? Assim, a rodovia pedia uma unidade da Grau do outro lado da pista, os clientes pediam e a gente tentou negociar outros postos na rodovia, não conseguimos. Então, qual é a ideia? Vamos partir para construir. Então aí a gente partiu do zero, tivemos alguns problemas, alguns percalços aí no meio do caminho, mas São Carlos inaugura também 1º de maio, no dia do trabalho, você vê que não é à toa. Não é à toa, né? Não, foi março, né? Mas foi dia 1º. É uma linha que chega primeiro, é um gerente nosso que chega 1º de maio, novo gerente. E já vamos aí agora para 8 horas. Né? E você foi se tornando sócio proprietário de cada um desses lugares que você... Não, é tudo meio maluco. Vou explicar meio rapidinho. Tá. E aí também tem o Barreirense, também que estava também
bem mal das pernas. Eu também chamo o Luiz, leva o Luiz. E graças a Deus trouxemos. Então, assim, hoje eu tenho uma função, né, de gerente regional. Eu tenho 5 unidades da Rede Grau, praticamente 10%, né, da rede. Eu tenho, lógico, tenho uma equipe, eu não consigo estar ali no chão de fábrica para poder fazer determinadas coisas, mas a gestão, a orientação, como fazer e o porquê fazer, ela está toda comigo. E eu tenho os meninos que executam e eles me passam ideias, a gente aprimora, eu dou uma ideia, eles melhoram. E assim, a gente tem uma equipe legal e eu falo assim, tem dentro de mim uma liderança, assim, que ela é um negócio absurdo, né? Um respeito absurdo, né? Assim, dentro da rede e assim, e fora também, graças a Deus. Mas assim, então assim, a gente consegue trazer essas pessoas que de repente estão desmotivadas, desanimadas e foco, né? Vambora, vou acreditar. Já sei qual vai ser uma das peças que ele vai escolher daqui a pouco. Foco é uma, vai ter só mais 2 para escolher. Não, eu já olhei aqui, queria escolher umas 8. E quantas pessoas você faz a gestão? Você fala em Funcionários. Colaboradores? Em média 300 por posto, é isso? Não, foi no passado, né? Assim, hoje em dia tem bastante autosserviço, né? Hoje eu descobri, deve estar na casa de 170, 180, São Carlos 170, 180 também, são 360. Olha que quase fácil. 1.000 pessoas. O Barreirense 100, são praticamente 700 pessoas, mais ou menos. Caramba. Antes de passar o desafio pro Luiz, que a gente já tá com o tempo ali, posso fazer só uma pergunta? Pode. Que é da minha geração e até hoje a gente não sabe se é verdade ou mentira. Eu já sei o que você vai falar. Você sabe que o grau é ou não é do Gugu? Que a gente Você quer ouve essa rapidamente? pergunta a infância inteira. Que era Grupo Augusto Liberato a vida inteira. É ou não é? Ou existiu alguma coisa? Assim, posso explicar? Né? Assim, Bem rápido, bem nossa, rápido, você assim, tem muita coisa ainda. 1900 e alguma coisa, lá para trás, o Gugu, Beto Carreiro, o irmão do Beto Carreiro, acho que o Dedé Santana, mas não sei quem, se juntaram com um grupo de um escritório de advocacia e pegaram um posto na rodovia Castelo Branco, que na época era o posto do Gugu, e quando a gente era criança, ele levava o posto do Gugu da Atman, né? Sim, eu tive o posto do Gugu. Então, aí essa coisa toda, e assim, esse negócio, aparentemente, quando as pessoas olham e falam, nossa, muito tranquilo, muito legal, tal, dá dinheiro, esse posto fadado ao fracasso. E aí ficaram brigando as duas partes da sociedade. Então, falando, quer comprar a minha parte? Não quero, quer vender? Não quero, ficaram brigando. Até que esse escritório da advocacia procurou a rede e falou assim, olha, temos uma situação assim, estamos vendendo 50%, vocês querem comprar? Ok, compramos. Então, a Rede Grau ficou sócia do grupo do Gugu, Beto Carreiro, falecido, do irmão dele. Eu não sei nem quem faz parte mais hoje. O Toninho Caetano, que é o cunhado do Gugu, né? Então, assim, o posto que chama GIG, que é Grau e Gugu, fica na Castelo Branco, não me lembro o Não quilômetro. existe um posto que é do Gugu e do Grau. Um posto. Um posto, que é 50% de cada um, né? E aí criou-se essa lenda, né? Nossa, minha infância inteira. Grau era Grupo Augusto Liberato. Mas não mais. Foi só exposto, não. Esclarecido. Não fizeram mais uma dúvida de uma geração inteira. Mito ou verdade? Luiz, a gente vai te passar um desafio, que é escolher 3 peças pra você explicar pra gente que fazem mais sentido na tua história e a gente vai passar um recadinho rapidinho. A gente vai falar para você que quer fazer aquele churrasco com a família e com os amigos. A Boutique da Carne Seu Tomac tem diversos cortes que agradam todos os paladares. Da picanha aos cortes argentinos, muita novidade para você. E vocês sabem que eu sempre falo aqui, né, do kit churrasco pronto para você ali com preço especial. Mas se você não sabe o que comprar, a Seu Tomac tem assessoria de churrasco. Ela te ajuda a fazer a lista completa do churrasco. Começando do carvão, do sal, de todos os itens para você não passar vergonha, impressionar no churrasco e ainda escolher os cortes que vão agradar esses diversos paladares que vão estar nessa sua comemoração. Então você pode entrar em contato com a Boutique da Carne Seu Tomac pelo WhatsApp ou então no Instagram siltomac.carnes. A loja fica em São Carlos, na saída para Descalvado. E quando o assunto é nossa família, cuidado com a família, com a saúde, a gente quer falar para você não ter dúvida na hora de comprar eletrodomésticos. Porque se tem uma empresa que cuida de tudo isso para você, é a Latina Eletrodomésticos, que tem ali um rigoroso sistema de qualidade e ainda te dá garantia de 12 meses. Qual eletrodoméstico você tem aí na sua casa? É um Latina?
Porque se você tiver um Latina, você sabe da alta capacidade de armazenamento de água gelada, tratando-se dos purificadores e dos bebedouros. E também sabe que os filtros originais possuem aquele preço acessível que jamais vai valer a pena comprar um filtro paralelo. Porque você também já sabe que filtros originais garantem a qualidade e o tratamento adequado da água. Então não perde tempo, escolhe o melhor é Latina Eletrodomésticos, para quem é exigente. E você já parou para pensar quanto tempo você dedica para cuidar das suas roupas? Ir no mercado, comprar os produtos, colocar a roupa dentro da máquina, depois pendurar, guardar, Passar. dobrar. Não, isso quando não vem a chuva, e aí começa tudo de novo. Aumenta esse trabalho, não é? Então a gente quer te apresentar a lavanderia Lava e Leva para que você gaste tempo realmente com aquilo que importa, né, gente? Pacotes mensais, facilidades, e aí você recebe assim a roupa limpinha, macia, cheirosinha, pronta para você usar. E você economiza, né? Não gasta com sabão, com energia elétrica, mão de obra e todos também a parte financeira, não só o tempo que a gente economiza. Entre em contato com a lavanderia Lava e Leva, conheça os planos mensais que têm valores fixos, né? Dependendo da quantidade de peças que você usa por semana. Luiz, vamos para as suas 3 peças. Ele pegou umas 12 aqui. Assim, duas são fatos, né? Uma que é a base, tá aqui, posso mostrar? Como é que Pode mostrar para a Pode. câmera ali. Família. Família, né? Tive as minhas dificuldades com a que eu vim, mas tenho a minha. É do sonho. Mas as dificuldades te Alegria. moldaram para a vida também, sim. né? Acho que a gente olha para trás na sua história e vê a importância de tudo isso também. Sim, mas é que assim, ter a minha família, né? Ter construído tudo isso. É um sonho. E ela é muito básica, né? E quem me ensinou tudo isso foi a Cris. Aquele coração de amor. Ela devolveu o coração, sim. Aí eu fico no meio do caminho, perturbado com um monte de palavras, né? Você sugeriu foco, eu gosto da liderança, gosto da credibilidade, gosto de performance, gosto de produtividade. Mas vou na tua aqui, vamos deixar o... É que você falou em foco muitas vezes pra gente. Porque assim, né? O que eu falo? Eu coloquei a luz no fim do túnel. Acreditou? E acreditei, foi atrás dela, né? Para isso eu precisei focar, né? Focar, concentrar e agir, né? Porque também a luz não ia vir até mim, eu que tinha que ir na luz. E o sucesso, né? O foco que eu mostrei. Aqui, né? Meu sucesso foi e continuará sendo a base de todas as minhas atitudes e todas as minhas ações, né? Assim, eu ouvi até de outras pessoas que vieram aqui, né? Sucesso é uma coisa que você não consegue medir, né? Porque o sucesso, você pode ter o sucesso na família, você pode ter o sucesso no trabalho, você pode ter isso, você pode ter aquilo. Então, sucesso é uma coisa que a gente vai estar sempre buscando, né? Enquanto, de repente, alguns correm atrás de dinheiro, eu quero sucesso. Né? Então... Queria fazer um parênteses. Ele se emociona muito, e aí eu quero contar pra vocês uma frase que ele me falou que me marcou muito e que faz sentido a emoção dele, né? A Pri abriu o programa falando que o Luiz tem a frase de: eu nunca sonhei em empreender, eu sonhava em vencer. E eu te perguntei uma vez o que era vencer, né? E aí ele falou: vencer era eu poder comprar a comida que eu queria comer. Então a gente tá falando de uma transformação e uma realização enorme. E é uma história inspiradora que mostra pra gente que a gente pode sim ser quem a gente quiser ser. Vai ter dificuldade? Muita. Vai passar perrengue? Muita. Vai ter vontade de desistir? Vai ter muita coisa pra gente enfrentar, né, Luiz? Bastante. Só que vale a pena olhar pra trás. Essa história é linda. Assim, não me arrependo de nada, porque assim, continuo correndo atrás. Né? Então eu vou continuar sempre. É aquela sensação, né, de que a vida nunca tá ganha. Eu sempre preciso dar o próximo passo para eu continuar e manter o que eu tenho e ainda sonhar com algo ainda melhor. Sim. Que aí é onde... Não sei como é que a gente tá de tempo aí, mas assim... A gente tem 2 minutos. É onde entra a Illic, né? Que a gente acaba não falando muito dela, mas assim... Se tiver um espaço aí, se você conseguir encaixar alguma coisa, é no sentido de que, assim... O sucesso ele nunca vem sozinho, né? Você sempre precisa ter pessoas para te ajudar a conquistar esse sucesso, né? E a história da Illic, ela é muito legal, porque, assim, eu, acho que há 5 anos atrás, tive uma lesão, né?
de ligamento cruzado, patela, joelho totalmente arrebentado, estourado. O Rodrigo Reif, prontamente, eu nem o conhecia também. É nosso vizinho, me atendeu, fui pro consultório, exames, coisas e tal. E o meu sonho era... eu sempre adorei jogar bola, né? E eu chorava dia e noite, porque eu falava assim, porra, cara, nunca mais vou jogar bola. E o Rodrigo falou, cara, você vai voltar a jogar bola. E aí, ele falou, tem uns meninos aí, eu não os conheço. Tem uns meninos, eles são muito bons. Vai lá, conversa com eles. Aí, fiz a minha avaliação na clínica, que é a clínica lá no R7. Adorei a forma como foi tudo conduzido. Já estão perto de 5 anos que eu tô lá com eles. Ele gostou tanto que ele virou sócio da clínica de fisioterapia, reabilitação e saúde. Na verdade, assim, né? A gente fez um processo diferente, né? Eu montei a clínica para eles serem meus sócios. Que é a do Damamol. Que é do Damamol, né? Então, hoje a gente tá lá, já inauguramos em setembro. É um show à parte. Acho que vale a pena. Fica o convite pro pessoal conhecer. Sim, vale a pena. E assim, quem estiver como paciente da clínica pode ter certeza que estará na mão dos melhores profissionais da cidade e região. História inspiradora, que a gente sai aqui de boca aberta. Espero que vocês tenham conseguido sentir tudo que a gente teve de emoção aqui hoje, né, Pri? E agradecer muito a tua presença, viu, Luiz? Foi uma honra. Eu que agradeço, assim, eu já tive a oportunidade de ir em outros locais, outros programas, não fui nem aqui em Rio Preto, tive alguns convites lá, e acho que eu nunca me expus tanto na minha vida. Ai, a gente agradece. Que honra. Como hoje. Muito obrigada por tanto. E deixou um gostinho de quero mais. Muito pouco, uma hora. Ele vai voltar, gente. A gente precisa para falar mais do grau, para falar mais da clínica. Tem bastante coisa pra gente falar de gestão. Já vou estar melhor acostumado. A gente vai falar de gestão de pessoas, porque pode gerenciar 700, né, Pri? Não é fácil, não. Agradecemos também a você que acompanha a gente aí nas nossas redes sociais. Lembra que a gente tá no YouTube, no Spotify, @Quebra-Cabeça do Sucesso, com episódio novo toda quinta às 20h30. E a gente encontra vocês, então, na próxima peça desse quebra-cabeça.